Radio France Internationale. Segunda parte desta emissão aqui na Antena da RFI em português, esta quarta-feira no Magazine Artes. Carina Branco está à conversa com Neu Lopes, filho de Manuel de Novas, um dos maiores e importantes trovadores de Cabo Verde, e no espaço convidado Lígia Anjos falou com o escritor Manuel de Nascimento, que acaba de publicar Da Ditadura ao Estado Novo. Convidado. Hoje em estúdio connosco temos Manuel do Nascimento. Muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Escritor, fotógrafo, historiador autodidata, vem apresentar-nos o livro Da Ditadura ao Estado Novo. Hoje, 48 anos e 2 dias neste livro, que é uma cronologia histórica, como nos tem vindo a habituar, descreve-nos passo a passo a forma como a ditadura se instalou em Portugal e como foi vista na Europa e no mundo. É isso que nos apresenta aqui. Exatamente. O objetivo era esse, era justamente de poder explicar aos portugueses e não portugueses que o que se passou durante esses 47 anos e quase 48, e como acabou de dizer, fiz uma cronologia porque eu quis que as pessoas passo a passo conheçam como é que ela durou tanto tempo, e é o objetivo dessa cronologia. Podia escrever outro livro, mas quis escrever uma cronologia porque é muito mais fácil. São 300 e muitas páginas, são centenas, milhares de datas. Como é que se reúnem, como é que se escolhem estas datas? Estas datas, como eu já escrevi um livro, uma cronologia da história, dois livros da cronologia da história de Portugal, em bilingue, francês, português e uma só em francês, foi bastante simples. Mas por que é que eu optei por escrever muito em cronologia? Porque eu tive contato, quando eu escrevi o meu primeiro livro, tive contato com professores de português e eles disseram-me que uma cronologia era uma ferramenta de trabalho para os professores, e de maneira que foi nesse sentido que eu comecei a escrever uma cronologia, e vários livros são cronologia, porque quando eu quero verdadeiramente meter algo em foco, eu escrevo uma cronologia, que é para ser mais simples para o leitor, que seja estudante, porque também os estudantes servem-se muito das minhas cronologias. A mensagem passa melhor? A mensagem passa melhor. Segundo os professores e segundo alguns universitários e mesmo liceu, dizem-me que a cronologia passa muito melhor. Que eles podem, pouco a pouco, por exemplo, eu digo, vocês querem saber, por exemplo, o que é que se passou em 1949, vocês vão à página 49 e veem o que se passou. Evidentemente que não é tudo, porque a história de um país nunca acaba, mas já podem, ano por ano, por exemplo, começar assim. Eu gostaria de saber o que é que se passou em 1950. Eles vão ver em 1950 e eles têm aí essas informações. Porque um livro qualquer, a gente pode passar dos anos 50 a 70, voltar aos anos 20, essa coisa toda, porque se fala de economia, se fala de outra coisa, evidentemente as datas podem saltar ou vir atrás. E na cronologia não. Da Ditadura ao Estado Novo é um livro de história, é um livro que relata inúmeros factos, mas é um livro também com muitas ilustrações essas sobre a propaganda de António Salazar durante o Estado Novo, perante uma população profundamente iletrada. Foi neste contexto de um país subdesenvolvido, iletrado, pobre, que se conseguiu instalar e enraizar a maior ditadura que a Europa conheceu. Exatamente. Eu penso que Salazar ele sabia como falar aos portugueses. Ele sabia que era um povo muito iletrado, sobretudo nas províncias, não digo nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, essas coisas, e essas grandes cidades, mas em toda a parte do país. Eu que sou do Norte, nasci no Norte, conheço bem o Norte, e todas as pessoas na minha aldeia praticamente nenhuma sabiam ler e escrever. Os meus pais não sabiam ler e escrever, não tenho vergonha de dizer, e não eram só os únicos, essas coisas todas. Salazar sabia muito bem que as pessoas eram iletradas e que ele podia contar o que ele quisesse, e as pessoas acreditavam, sobretudo na província. Como é que falava Salazar às pessoas, aos portugueses? Ele falava sempre da nação, a nação, que ele dizia tudo pela nação e nada contra a nação. Que está neste livro. Que está nesse livro, exatamente. A ver que era a propaganda que ele fazia, e com essas coisas todas, as pessoas que eram analfabetas acreditavam em tudo o que ele dizia. E de maneira que, mesmo se ele fazia poucas intervenções em público, porque segundo algumas informações ele era muito tímido,
mas o pouco que ele fazia era só para justamente fazer a propaganda de Salazar, que era contra Salazar. E disse, em várias vezes, tive sorte de nascer pobre. Isso quer dizer muita coisa para as pessoas, não para os analfabetos, mas para várias pessoas, quer dizer muita coisa. Se ele é pobre, que é primeiro-ministro, também sou pobre, não tenho nada que me queixar. Toda esta propaganda que entrava na cabeça das pessoas. Falou há pouco de 1962, uma data muito importante, e nestas imagens de propaganda política do Estado Novo há uma imagem muito conhecida do mapa, onde lemos a frase "Este país não é pequeno". O que é que nos pode dizer sobre essa frase? E aqui, abrindo na página 236, em 1962, diz que o início oficial das guerras coloniais portuguesas acontece neste ano, em África, nos arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé, na Guiné-Bissau, em Moçambique e Angola. Muitos homens, mulheres e crianças são massacradas nas colónias. É enviado um grande número de soldados para as colónias. Uma guerra que vai decorrer durante quase 14 mais anos, de 62 a 74, faz 12 anos, quase 13 anos. Quer dizer, para responder a esse mapa, o que é que fez o Estado Novo, não vou dizer que foi Salazar, mas o que é que fez o Estado Novo? Ele pegou nos mapas de Angola, Moçambique e sobrepôs sobre Portugal, sobre a Europa, Portugal, a Espanha, e Portugal não é pequeno, também Portugal na parte amarela pequena, depois veio tudo o que é vermelho, tudo isto fazia parte das colónias portuguesas que Salazar chamou mais tarde de províncias ultramarinas. Evidentemente, aos olhos de Portugal e para os portugueses, e está a ver que Portugal não é pequeno, vejam a dimensão que tem Portugal, porque para ele, Moçambique e Angola e outros, mas sobretudo Moçambique e Angola, faziam parte de Portugal, eram as províncias portuguesas, evidentemente, que ele relatava isso várias vezes e os portugueses acreditavam, e foi por causa disso que muitos soldados portugueses foram para lá, foi para defender a pátria. Porque Salazar nunca disse que havia uma guerra. Eles estavam lá, justamente, era para defender os povos africanos, mas não a guerra. António Salazar, que conseguiu até mesmo convencer que não havia guerra no ultramar, convenceu os portugueses que os africanos é que invadiam Portugal. Como é que se explica uma figura que representa um país, consiga... O que é que se passa hoje com a guerra que estamos às portas da Europa? A Rússia também não invadiu a Ucrânia. Salazar tinha a mesma propaganda. Não foi Portugal que invadiu as colónias, mas eram as colónias que estavam contra Portugal, e de maneira que o Salazar enviou para lá tropas, enviou para lá contingentes, justamente para defender como ele chamava, terroristas ou turras, como eles chamavam. De maneira que, evidentemente, quando há essa propaganda para um povo que não sabe ler e escrever, evidentemente que todos acreditaram na propaganda dele. Eu lembro muito bem desses pais desse soldado que foram para a guerra. Ele tinha 8 anos a mais do que eu, ele tinha 20 anos quando foi para a guerra. Evidentemente que ele disse: Manuel, eu vou defender a nossa pátria. E todos os soldados, praticamente todos os soldados que iam para a guerra, não digo todos, mas a maioria, aqueles que vinham das aldeias, eles iam com um prazer enorme, porque Salazar dizia: temos que defender a nossa pátria. A propaganda salazarista nas colónias era defender a pátria, era defender Portugal. Da ditadura ao Estado Novo, 1926-74, que termina com algumas músicas da época, nomeadamente a Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, que é emitida a 25 de abril, à 00:20. Esse disco foi gravado em França, no norte da África, porque era proibido em Portugal. Não sei exatamente quem é que teve essa ideia, mas foi alguém do movimento das Forças Armadas, do AMIFA, que teve essa ideia justamente de meter a segunda senha, como chamam em Portugal. A primeira senha foi depois do adeus, de Paulo de Carvalho. Isso era para explicar aos militares que podiam avançar, que as coisas estavam a correr bem. E agora não vi lembrando, quer dizer, que já estavam os pontos mais estratégicos de Portugal já estavam sobre as mãos do MFA, como o aeroporto, como a televisão, como várias casernas militares já estavam no poder do MFA. De maneira que foi isso. A partir daí já sabemos que quer dizer, está tudo seguro praticamente. Muito obrigada, Manuel do Nascimento, autor deste livro que nos veio apresentar da ditadura ao Estado Novo, 1926-74. 11 meses, 47 anos, 4 dias. Muito obrigada. Obrigado por me ter convidado. Manuel do Nascimento, o nosso convidado desta quarta-feira. Obrigado.